Isso aí. Muito bem, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a essa aula. Eu estou muito animada para começar essa classe de hoje. Gente, eu sou assim, ó, uma pessoa que eu fico com aquele medo, aquele nervosinho antes de começar a falar, assim, né? Tem aquele medo de me expor, assim, de falar. Mas depois que eu começo a falar, depois que eu pego o rumo, nossa, me segura. E aí eu começo a falar e não paro mais, né? Então, hoje nós vamos começar nossa aula fazendo aqui um exercíciozinho, uma prática, né? Então, com o peppermint. Nós vamos colocar uma gota de peppermint na palma da mão. Quem tem peppermint aí já pega o seu, coloca a gotinha na palma da mão. E a gente vai começar. Eu até vou parar aqui de compartilhar a minha tela aqui para poder aparecer eu aqui. Eu acho que tá. Nossa, vocês não me veem, né? Vocês estão me vendo falando nisso? Deixa eu só confirmar. Tá todo mundo me vendo? Tá, né? Agora que eu parei de compartilhar a tela. Vou falar aí. Você botar no chat, também pode botar. Então, o nosso exercício de hoje, para começar a aula, a gente vai colocar uma gotinha do peppermint na mão, que eu já coloquei aqui na minha mão. Vai pegar o dedão, botar ali, ó, molhar naquela gotinha ali, e vai botar lá no céu da boca. E vai inspirar, né, esse peppermint, esse óleo essencial, tá? Inspirou profundamente, vai pegar o dedo indicador, passar aqui nessa mesma gotinha e passar aqui, ó, nas têmporas. Aí. Vai pegar agora o restinho que tem na mão e vai passar aqui, ó, na base do pescoço. Eu gosto muito de passar aqui, ó, na nuca e nessa, assim, bem na base, assim, do pescoço embaixo. E depois vai inalar profundamente, muito profundamente. Vamos lá. E sentir entrar, sentir esse ar com o peppermint entrando nos pulmões, abrindo tudo aí. Abrir a nossa respiração, nossos pulmões, oxigenar, né, nosso cérebro aí, deixar a gente bem atento, bem desperto para a gente aprender, tá bom? Então, nossa aula de hoje é a aula de soluções naturais. Quero fazer bem-vindos àqueles que ainda não sabem, nunca usaram óleos essenciais, que estão aqui pela primeira vez para aprender. E quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, né? Se tiver dúvidas durante o tempo que eu for falando, pode ir colocando as perguntas aí no chat, que eu vou lendo e vou respondendo à medida que eu for vendo, já vou respondendo, tirando as dúvidas. E também no final eu vou deixar um tempo, se vocês quiserem abrir o microfone, né? Falar, tirar dúvidas, perguntar. Vamos fazer isso aí, tá? Eu gosto muito que a classe seja interativa e tenha esse tempo. Esse é o diferencial, né, da classe do Zoom. Quando a gente faz a live no Instagram, por exemplo, a gente fala, as pessoas só podem comentar isso, tem que ficar cuidando dos comentários, né? Mas a classe do Zoom, ela nos dá essa oportunidade de interagir, que é muito bacana, né? Porque a gente pode tirar dúvidas, né? E ajudar também as pessoas, assim, mais rápido, né? Tá bom? Então, nós vamos... eu vou começar a compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. E a gente vai falar sobre soluções naturais, ok? Vocês já devem ter ouvido falar... Deixa eu abrir aqui minha tela. Já devem ter ouvido falar, né? Quem está aqui pela primeira vez, não sei se já ouviu falar, né? Dos óleos essenciais da Doterra. Se veio pelos óleos essenciais, se veio pela oportunidade de negócio. A gente tem... tantas possibilidades, na verdade, né, com os óleos essenciais, que às vezes as pessoas elas vêm pelos óleos essenciais, elas vêm para aprender, e às vezes elas vêm, claro, pela oportunidade de negócio, pela oportunidade que nós temos de compartilhar isso com outras pessoas e de fazer Doterra como um negócio. Então, no site da Doterra, né, no doterra.com, a gente tem vários materiais, vários recursos, tanto para quem está começando
a usar os óleos essenciais como consultor, quanto para quem é um cliente, para quem está começando a usar, que é um cliente, tá bem? Eu quero mostrar para vocês aqui que nessa aba recursos aqui bem em cima, a gente tem essa opção de abrir aqui a educação. Então, aqui nós temos esse Empowered Success, onde a gente tem esses livretos que a gente usa para ensinar sobre os óleos essenciais, ensinar as classes. E aqui tem e-books que a doTERRA disponibiliza, que já estão traduzidos em português para a gente, e tem também receitas, tá bom? E também tem o link para o curso aqui. Tem várias coisas aqui bem bacanas para a gente usar. Mas hoje a gente vai se deter nesse guia, que é o Soluções Naturais, tá? Por quê? Porque é onde tudo começa, tá bom? Quem entra pela primeira vez numa classe para assistir, para aprender sobre os óleos essenciais, muitas vezes, né, e na maioria dos casos, nunca ouviu falar de óleos essenciais, tem dúvidas se funciona realmente, se isso aí não é enganação, se não é só cheirinho, né? Quem já ouviu falar aí que, né, não é só cheirinho, você não é só para dar cheirinho na casa, né? Então a gente ouve muito falar sobre isso. E essa classe aqui é para a gente tirar essas dúvidas, né? Para ensinar como as soluções naturais elas podem ser simples e como implantar isso na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia também é simples, tá bom? Porque também existe um outro lado em que as pessoas falam muito sobre que tem que ter cuidado, que óleos essenciais é perigoso, que não pode ingerir. Então, a gente vai desmistificar tudo isso, gente, falando aqui por que, né, a doTERRA, nós, como consultores da doTERRA, a gente ensina isso e como a gente ensina, tá bom? Então, eu, Jordana, sou consultora de bem-estar, né? Sou aromaterapeuta também. Estou numa formação aí de aromaterapeuta master, tá? No finalzinho aí, logo já vou poder fazer uns atendimentos diferenciados aí. Estou bem animada para começar a trabalhar também dessa forma. Mas hoje, aqui como consultora, eu estou aqui para ensinar para vocês como qualquer um, né? Mesmo que nunca tenha ouvido falar de óleos essenciais, qualquer um pode colocar isso em prática na sua vida e pode duplicar, pode ensinar para outra pessoa como ela também pode fazer isso na sua vida, tá bom? Então, por isso a gente usa esse folheto aqui, porque é muito simples explicar para as pessoas a abordagem dos óleos essenciais, de como os óleos fazem diferença na vida das pessoas, como eles podem, a gente pode ter uma vida mais saudável, como diz ali, mais independente, né, através das soluções naturais. Então, vou só dar um zoom aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Ficou melhor para vocês verem a minha tela? Opa. Okay. Então, aqui, a gente vê como a abordagem de mercado moderna, né, a nossa civilização evoluiu e trouxe, né, o homem começou a produzir através, né, do seu conhecimento, produzir, né, meios de tratar, de cuidar das doenças, de cuidar da saúde, mas uma abordagem em que o homem produz coisas, né, ou produtos que vão tratar os sintomas, né, das doenças ou dos males, né, que nós temos no dia a dia. E essa abordagem, ela traz o tratamento de sintomas como o principal foco, né? A indústria, ela está focada em atenuar os sintomas, né? Eles produzem agentes sintéticos através, né, de isolar os componentes, as propriedades das plantas e com isso, não se fala em tratar a raiz do problema, né? E a necessidade, então, ela permanece. Quando nós tratamos somente os sintomas que nós temos, a causa raiz, ela é, às vezes, esquecida, e muitas vezes, além de nós termos efeitos colaterais,
Muitas vezes, então, às vezes não. Ainda, além de termos efeitos colaterais com o uso das substâncias, nós não estamos tratando a causa do problema. E a causa, ela vai continuar lá. E, às vezes, por nós ocultarmos esses sintomas, a causa, ela só vai piorando, vai se espalhando e vai se transformando em outras coisas, em outras doenças, em outros males, que vão ficando cada vez pior, né? E isso não nos deixa mais saudável. Na verdade, é o contrário, né? A gente tem ali a pirâmide invertida, né? Tratando os sintomas, a gente não trata a raiz e a gente tem, então, a nossa necessidade, ela permanece, né? O problema, ele continua existindo e ele pode simplesmente se agravar. Com a abordagem natural, que é com o uso de extratos de plantas, né, que é o que a gente oferece através dos óleos essenciais, a gente, além de ajudar a melhorar o bem-estar físico e mental, né, emocional, no caso das pessoas, nós estamos buscando o que a gente chama de integrativo, né, de saúde integrativa. A gente trata a causa raiz do problema e não somente os sintomas. Hoje ainda, uma pessoa me perguntou, né, que me segue há algum tempo, ela disse, tem algum óleo que eu possa utilizar para dor de cabeça? Eu disse, sim. Ela disse, eu tenho enxaquecas há muito tempo e eu tomo remédio quase o mês todo. O que ela quis me dizer? O que ela me disse com essa fala dela? Que é exatamente isso, né? Ela está tratando os sintomas, mas ela não buscou tratar a causa raiz. E aí eu falei para ela, sim, nós temos óleos que ajudam, né, a amenizar a dor de cabeça, mas a gente precisa descobrir qual é a causa dessa enxaqueca, né? O que está te trazendo, o que está causando essa enxaqueca? Opa! O que está fazendo com que tu tenha, né, essas dores constantes. Então, quando a gente traz a abordagem natural, a gente vai buscar fazer com que a gente descubra a raiz do problema. E aí a gente vai utilizar a natureza, tudo que a natureza produz, para tratar a raiz do problema e atender às necessidades do nosso corpo. Por quê? Porque a gente sabe que os óleos essenciais são esses extratos extraídos das plantas e são algo natural que vai conversar com o nosso corpo e fazer com que a química do óleo essencial reaja com a química do nosso corpo, né, com o nosso organismo, e eles então vão fazendo o trabalho que o corpo vai fazer, o trabalho que ele precisa fazer, com o apoio, o auxílio dos óleos essenciais, né? Eu costumo dizer que eu estudando, né, todo esse tempo que eu tenho estudado sobre óleos essenciais, que o nosso corpo, ele é perfeito, ele tem essa capacidade de se autocurar. O problema é que a gente ingere tanta coisa ruim, tanto sintético, tanto produto químico, tantas coisas que interferem na produção natural de hormônios, de proteínas, de vitaminas, né, do próprio corpo, que acaba o quê? Acaba que a gente vai adoecendo, né, e a gente continua utilizando coisas para tratar sintomas e não tratar a raiz do problema, né? Então, a gente tem o uso dos óleos essenciais, a gente traz essa abordagem mais natural, essa abordagem que a gente chama de holística, né, quando a gente trata o corpo todo, quando a gente busca saber a causa do problema e a gente vai utilizar os óleos essenciais, então, para apoiar o nosso corpo para se autocurar, a gente vai trazer essa abordagem natural, onde os óleos essenciais, eles vão fazer o serviço, vão ajudar o nosso corpo a se tratar, né? A melhorar, a ter o melhor desempenho, a voltar a um desempenho o mais natural possível, tá bom? E aí, por que eles funcionam, né? Vocês devem estar vendo aí no vídeo aí de vocês. Aqui tem um exemplo de uma folha de hortelã-pimenta, e aqui tem essa folha ampliada, né, no microscópio. E essas bolsas que a gente está vendo aqui são as bolsas onde contém o óleo essencial. Por isso que quando a gente aperta, né, o esfrega a folha da hortelã-pimenta, quando essas bolsas rompem, a gente sente aquele cheiro forte da hortelã, né?
E esses compostos aromáticos, então, que são os óleos essenciais extraídos das plantas, são o que vão dentro, né, desses vidrinhos aqui. Então, como a gente estava falando recém, nós fizemos, então, o uso do hortelã-pimenta, né? Então, o que está dentro aqui do vidrinho é o que sai dessas bolsinhas aqui, ó. Então, precisa de muitas folhas, muita planta para poder encher um frasquinho desses de 15 ml. Mas o que a gente tem de diferente com os óleos essenciais? E por eles serem naturais, como eu já falei, eles conversam com o nosso organismo e eles têm um poder de entrar nas nossas células. Eles passam a membrana celular e eles vão agir dentro das nossas células, né? E coisas que os medicamentos, os produtos sintéticos, eles não conseguem fazer, né? Os medicamentos, eles só conseguem ficar rodeando a nossa célula. Eles podem proteger elas para elas não se multiplicarem doentes, mas eles não conseguem entrar dentro da célula para fazer com que a célula possa se recuperar, né, ou voltar a ficar sadia. E esse é o maior diferencial e é o maior, assim, ó, é a chave para a gente entender por que os óleos essenciais são tão potentes. Porque eles não simplesmente entram no nosso corpo e ficam passeando pela nossa corrente sanguínea. Não, eles entram na nossa célula e eles fazem, né, esse trabalho de recuperação das células, fazem essa conversa com o nosso corpo, potencializam aqueles os sistemas onde eles precisam, né, de força, de potência, de suporte, tá bom? Então, são centenas de compostos diferentes dentro de uma única planta. E eles têm muitas propriedades. A hortelã-pimenta, que a gente fala aqui, ó, que uma gota de hortelã-pimenta, ela equivale a 28 xícaras de chá da hortelã-pimenta, ela é muito mais potente, né? O óleo essencial, ele chega a ser de 50 a 70 vezes mais potente que a própria planta. Então, se a gente fosse tomar uma xícara, para equivaler a uma gota de óleo essencial, a gente precisaria tomar 28 xícaras de chá. Nunca a gente toma 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta num dia, né? E com isso, acaba que fica muito acessível, né? Nós temos uma gota, ela equivale a centavos, né? Uma gota que seria uma dose, como a gente fez agora, né? Na experiência, na utilização que eu estava ensinando aqui a vocês a fazerem, do Peppermint, a gente utilizou apenas uma gota. Uma gota custa menos de R$1, né? Muito menos de R$1, uma gota de hortelã-pimenta. É centavos. E ela funciona tanto para o nosso sistema respiratório, como para, né, o nosso cérebro, para nos deixar despertos. Também funciona como, né, para alívio da dor de cabeça. Essa técnica de utilizar o hortelã-pimenta dessa forma, ela é muito, muito rápida para quem tem dores de cabeça, né, para aliviar os sintomas da dor de cabeça, aliviar as dores, né. E aí, por que a gente fala sobre os óleos da doTERRA, né? Por que a gente tem essa segurança em falar que a gente pode ingerir os óleos da doTERRA? Porque a doTERRA, ela é a única empresa no Brasil que tem o certificado, né, da Covisa para poder ingerir os óleos essenciais, tá bom? Então, por que um novo padrão de qualidade, né? Porque antigamente, e ainda existem, né, muitas empresas que vendem óleos essenciais, mas a maioria das empresas, por algum motivo, os óleos estão adulterados, né? Alguns óleos, eles são preenchidos com óleos carreadores, outros são simplesmente contaminados mesmo, às vezes no transporte, na forma que ele é extraído. Então, a doTERRA, ela adotou um padrão de qualidade muito alto, que chama esse CPTG, né? Que é uma empresa que valida todos os testes de pureza, né, de qualidade dos óleos essenciais. Eles fazem testes na fonte, lá onde é retirado o óleo essencial, fazem um teste quando a amostra chega na doTERRA, fazem testes depois de envasado, para que a gente tenha certeza de que aquele óleo que está no frasquinho seja o mesmo óleo que foi tirado, né, sem ter sido contaminado durante o processo. Seja o mesmo óleo, que esteja a mesma qualidade, o mesmo grau de pureza que tinha antes de sair do produtor, né, lá do campo ou do lugar onde ele é extraído. Então, os óleos da doTERRA, eles são os mais testados do mundo, tá bom? As plantas, elas são colhidas no habitat natural,
a pureza é garantida por conta de ficarem livres de agentes de enchimento, de contaminantes, né? O solo passa por esse processo também de teste. Todo o processo, ele é rigorosamente cuidado e testado, né? E garantido para que a gente tenha a melhor potência, né? E as melhores propriedades daquele óleo essencial. Porque um óleo essencial, por exemplo, nós temos lavanda produzida no Brasil. Mas a lavanda produzida no Brasil, ela não é a lavanda auxifolia, né? Que é a lavanda da terra que vem da Bulgária, por exemplo. A lavanda produzida no Brasil, ela não tem efeito calmante. Pelo contrário, ela tem efeitos mais energizantes, efeitos mais parecidos com o da hortelã-pimenta, vamos dizer assim, né? Vamos falando aqui de uma forma bem simples, os efeitos da lavanda brasileira, ela tem, que é o lavandim, né? Ele tem mais propriedades parecidas com o peppermint do que com a própria lavanda, que a gente usa normalmente, que as pessoas estão acostumadas, né? Que a lavanda é conhecida para relaxar, para acalmar. Então, ela não tem, a lavanda produzida no Brasil, ela não tem esses efeitos que a lavanda produzida na Bulgária, por exemplo. Então, cada solo, cada clima, cada país, né, tem seu clima, seu solo diferente, e tudo isso influencia, né, além, claro, da própria espécie da planta, né, ela influencia nas propriedades do óleo essencial. Então, por isso que a gente fala que é muito importante os óleos essenciais eles serem extraídos no local onde ele tem o melhor clima, o melhor solo, às vezes a temperatura, né, o horário do dia influencia também nas propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. E como a gente quer óleos eficientes, eficazes, né, como a gente diz assim, que equivalem ou que sejam 50, 70 vezes mais potentes que a própria planta, a gente precisa ter todos esses testes e precisa de todos esses cuidados. E a Doterra, ela garante isso através do CPTG, que é o Certificado de Pureza e Grau Terapêutico, tá bom? E aí, para quem ainda nunca usou óleos essenciais, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as formas de uso, tá? Nós temos aqui 3 formas básicas de uso, mas dentro dessas formas a gente tem outras formas, tem subdivisões, vamos dizer assim, né? A forma aromática, que é a forma que a gente geralmente conhece, né? Para quem nunca ouviu falar de óleos essenciais, nunca usou óleos essenciais, pensa em óleos essenciais, aromaterapia, pensa aroma. Ah, então eu vou usar ele aromaticamente, vou cheirar, né? E é exatamente isso, né? Através da inalação das vias respiratórias, através pelas vias respiratórias, a gente tem os benefícios, então, do uso aromático. E como que a gente pode fazer isso? Pode fazer pingando na mão, como eu fiz ali com o peppermint. Muito comum a gente utilizar, por exemplo, o brief, que é o óleo para respiração, também a gente usa dessa forma, usar na mão, ou a gente pode utilizar, né, fazer a pinga na mão, faz a conchinha, inala profundamente, né, respira profundamente, deixa o óleo essencial entrar para que ele possa fazer o seu trabalho. Outra forma também de a gente utilizar aromaticamente é através do difusor pessoal, como esse aqui, que eu tenho aqui, ó, que é um difusor de pedra. Então, a gente tem ele, coloca a gotinha no difusor, fica com ele próximo do corpo, e a gente vai inalando o óleo essencial ao longo do dia e vai se beneficiando dele do seu uso terapêutico, né? Do uso, então, pela via respiratória, inalatória. Também, a gente pode utilizar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, o meu difusor, aqui. O difusor, ele é maravilhoso, porque a gente tem o óleo essencial dispersando no ar, no ambiente, e todas as pessoas que estão naquele ambiente vão se beneficiar das propriedades desse óleo essencial, tá? E uma coisa que eu gosto muito de utilizar, né, e é legal para quem não tem o difusor pessoal, é a gente pingar na roupa, né, ou na gola da camisa, ou no ombro, para que a gente possa, né, de vez em quando dar aquela cheiradinha ali e inalar, então, o óleo essencial e sentir as propriedades dele, tá bom? E ter os benefícios terapêuticos da inalação, né, ou do uso aromático. O uso tópico é um dos mais utilizados pelo pessoal que faz realmente as terapias, né?
fazem massagens, e a gente pode utilizar ele tranquilamente dentro do nosso lar, só que a gente precisa ter alguns cuidados, né? Quando a gente utiliza o óleo essencial, como a gente sabe que ele é muito puro e muito forte, a gente tem que ter cuidado com as áreas em que a gente vai aplicar. Alguns óleos essenciais, eles são fotossensíveis. O que quer dizer? Que eu não posso aplicar ele para o sol, me expor ao sol, como óleo de laranja, limão, cítricos, normalmente, eles têm essa fotossensibilidade. Então, a gente não deve aplicar ele, né, no corpo, enfim, no rosto, e se expor ao sol. Se eu for aplicar ele, eu preciso aplicar na pele diretamente, eu preciso aplicar ele à noite, né, e ter um tempo em que eu não vou me expor ao sol. Outros óleos, como o peppermint, talvez ele possa apresentar sensibilidade, porque eles são muito fortes, né? Óleos como o peppermint, o brief, né, dos óleos que vem no kit Longguard. Então, são óleos que são fortes, a gente precisa de uma diluição para que a gente ele possa se tornar mais sensível para uso na nossa pele. E também uma coisa que é legal de saber, para quem está começando aí, é que quando a gente coloca o óleo essencial com um óleo carreador, que é um óleo vegetal, a gente vai ajudar. Carreador por quê? Porque ele ajuda a carrear, a levar, né? Carregar ele para dentro do nosso corpo. Então, através da pele, a gente vai aplicar na pele o óleo essencial com o óleo carreador, e diluído, né? No caso, e a gente vai ter uma experiência em que a gente vai ter o uso aromático, vai ficar por mais tempo agindo naquele local, principalmente em pontos de dor. É legal utilizar isso, né? Fazer a massagem com óleo essencial com um óleo carreador, porque ele vai permanecer mais tempo agindo sobre a pele. Porque a gente, eu não falei aqui, mas o óleo essencial ele é volátil, então ele evapora, né? O que quer dizer? Evapora. Com o tempo, você vai passar o óleo essencial na sua pele, você sabe que em alguns minutos depois não tem mais nada. Por exemplo, eu passei o hortelã-pimenta nas mãos aqui para inalar. Eu não tenho mais nada de hortelã-pimenta na minha mão. No máximo, um cheirinho que ficou, né? Então, ele não fica gorduroso, ele não tem essa oleosidade, ele tem essa aparência de óleo, né? Pela parte que ele é extraído ali da planta, e tem esse aspecto um pouco oleoso, mas ele não é um óleo, não é um óleo carreador, não é graxo, né? Ele não é gordo, não tem não tem essa propriedade do óleo, dos óleos carreadores, que são os óleos vegetais, e então eles evaporam muito rápido. Então, quando a gente passa um óleo carreador, a gente consegue fazer com que ele fique mais tempo agindo sobre a nossa pele, e aí a gente vai ter os benefícios por mais tempo. Além de fazer, claro, também ele carregar para a nossa corrente sanguínea, para dentro do nosso corpo, então para que o nosso organismo faça o resto do trabalho, tá bom? E aí a gente tem, aí tem um exemplo, né, do Deep Blue, bem na tela aí, ó. O Deep Blue é um óleo que a gente pode usar, é maravilhoso para usar para massagens, né, quando a gente tem dores na coluna, dor nas pernas, quando faz exercício físico, aplicando os músculos. Então, mas o legal dele é aplicar, né, ele precisa de uma diluição para que você possa utilizar ele para fazer a massagem, para que ele possa ficar mais tempo agindo na pele, e para que também não tenha uma sensibilidade, tá bom? E aí a outra forma de utilizarmos os óleos essenciais é fazendo a ingestão do óleo essencial, tá? E aí eu volto de novo a frisar, né? Não são todos os óleos essenciais que estão à venda, que estão disponíveis, que eles podem ser ingeridos, tá bom? Lembrando do que eu falei sobre a questão, né, desse processo, né, todo ele de cuidado, né, de não contaminar. Por quê? Existem, sim, óleos sendo vendidos como óleos puros e como óleos orgânicos, inclusive, né, mas que não passam nos testes de qualidade que são feitos, porque eles têm sido, de alguma forma, adulterado ou contaminado. Então, no Brasil, a única empresa que tem essa certificação, essa permissão para a ingestão dos óleos essenciais é a Doterra. Mas, claro que a gente não vai fazer isso, né, de uma forma qualquer. Então, a gente vem para essas classes para aprender como utilizar, né? E se você está aqui pela primeira vez, algum consultor deve ter convidado você para vir para a aula, né? Então,
Se você ficar com dúvida, né, se eu não conseguir responder todas as suas perguntas, se você não quiser fazer as perguntas aqui, pode, né, procurar o seu consultor de bem-estar, que ele vai lhe ensinar a forma correta de utilizar, né, e de ingerir os óleos essenciais. Mas, para uma primeira vez aqui, para quem está começando, sempre lembre que menos é mais na questão de ingestão e no uso, enfim, dos óleos essenciais para qualquer coisa. Porque o óleo essencial, lembra que eu falei que ele é 50, 70 vezes mais potente que a própria planta? Então, a gente não precisa usar muitas gotas. A gente pode usar poucas gotas e a gente vai ter um resultado, né? Com mais frequência, é melhor a gente utilizar ele com mais frequência do que a gente utilizar mais gotas de uma vez. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, vamos dizer, que é uma coisa que eu sempre ouço, né? Quase todos os dias tem alguém me perguntando se tem um óleo para emagrecer. E a gente tem, sim, a gente tem óleos que a gente utiliza para dar suporte, né, para o emagrecimento. É lógico que só o óleo essencial, sozinho, ele não faz milagre, mas a gente precisa, né, junto com isso, ter a ingestão de água, ter o exercício físico, ter uma boa alimentação, uma dieta equilibrada, sono adequado, né? Já falei numa aula sobre isso, até tem uma aula no meu YouTube aí, no meu canal do YouTube, sobre emagrecimento, sobre óleos essenciais para emagrecimento, e eu falo sobre isso, sobre essa importância de tudo isso, tá bom? Mas quando eu utilizo, por exemplo, o grapefruit e o Smart Sass, que são geralmente os mais indicados, o limão também, que a gente indica quando a pessoa quer estar no processo de desintoxicação, né? E ela quer emagrecer, o que a gente precisa pensar é que quando eu vou fazer a ingestão de óleos essenciais, eu preciso lembrar que eu só posso ingerir uma gota a cada 20 quilos de massa corpórea, né? De peso corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, ela pode ingerir 3 gotas de óleo essencial, tá bom? E não pode passar, não deve passar de 20 gotas ao dia. Então, quando eu faço um planejamento de emagrecimento, por exemplo, eu vou distribuir esses 3 óleos essenciais ao longo do dia, para que eu tenha durante todo o dia óleos essenciais no meu corpo, fazendo o serviço, me ajudando, potencializando, né, o meu exercício, o meu sistema digestivo, a desintoxicação do meu corpo, mas eu vou dividir essa quantidade de gotas ao longo do dia, né, para que eu possa ter os benefícios dos óleos essenciais e eles se potencializem, né? Porque a gente sabe que quando a gente une um óleo essencial com outro óleo essencial, a gente nunca tem, o resultado não é 1 mais 1 é 2, né? É muito mais do que isso, é muito mais amplo, porque um óleo essencial só, ele não tem só uma propriedade, ele tem várias propriedades, né? E tem tomado, que legal, Flávia. Eu tenho tomado o Smart Sass todos os dias, ela falou. E realmente ele é muito gostoso. E ele ajuda, então, a diminuir a vontade por doce, né? Ajuda a limpar o organismo, ajuda a acelerar o metabolismo. No caso de quem está querendo emagrecer, é bem bacana fazer essa associação dos óleos essenciais por conta disso, né? E aí a gente tem o limão, que ele age como um detox, né? No corpo, limpando, tirando os metais pesados. Então, a gente pode fazer essa parceria, né? Essa união dos 3 óleos essenciais. Eu posso utilizar? Sim, eu posso utilizar. Quanto mais óleos eu utilizar, mais benefícios eu vou ter, porque aí as possibilidades elas aumentam. Mas eu preciso tomar cuidado. Claro, a gente não vai tomar desmoderadamente, como eu costumo falar, né? A gente vai ter um cuidado de tomar cuidar com essa quantidade de gotas que a gente vai ingerir, tá bom? E aí tem um exemplo do On Guard, ó. Adicione 1 a 2 gotas a uma jarra com água e maçãs fatiadas, coloque uma gota no seu chá de gengibre para um toque especial. Então, aqui você pode potencializar o sabor, por exemplo, de um chá, pode fazer uma água aromatizada, que é bem legal também a gente deixar numa jarra pronta, né? Porque ele vai soltando o gostinho da fruta, vai também saborizando com o próprio óleo essencial, e a gente tem essa mistura tanto da fruta quanto o óleo essencial para o benefício do nosso corpo aí, tá bom? E essa dica também me lembrei agora da jarra, que se a gente for deixar uma água na geladeira, e sempre que a gente for utilizar óleos essenciais para ingestão, né, a gente deve utilizar uma garrafa, né, ou uma jarra, ou um copo de vidro ou de inox, tá bom? Então, essa garrafinha que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês antes, que eu coloquei minha água, coloquei
gotinhas aqui. Essa garrafinha de vidro, tá bom? Por quê? Porque o óleo essencial, ele vai interagir com o plástico e vai liberar toxinas, né, dos plásticos. Aí a gente não sabe quais foram os componentes utilizados nessa, né, na produção dos copos plásticos, por exemplo. Mas a gente sabe que sim, ele interage e libera toxinas e a gente vai estar ingerindo e a gente não quer isso, né? A gente quer uma vida mais saudável, então a gente vai utilizar os óleos essenciais a nosso favor, tá bom? Perguntas? Vamos ver. Deixa eu só ver que eu vi que tinha gente falando aqui no chat. Vamos responder antes de a gente passar para a próxima parte. Aroma Touch também é muito bom para massagear. Sim, Valkyria, eu amo o Aroma Touch. Inclusive, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o Aroma Touch, tá? O meu primeiro kit que eu comprei na doTERRA, ele era o kit do Aroma Touch. E eu fiquei por um bom tempo com o óleo do Aroma Touch lá, sem usar. Eu abri ele, cheirei, não gostei muito do cheiro na época. A primeira vez que eu senti, eu deixei ele lá. E aí, quando eu tinha muitas dores nas pernas por conta da circulação, né? Da má circulação. Sempre tive problema com varizes, já fiz cirurgia, inclusive, e eu sempre tive esse problema de família, hereditário, né? Problema de circulação nas pernas. E uma vez conversando acho que foi com a Karina mesmo, ela me disse, mas tu tem o Aroma Touch, tu pode passar nas pernas para diminuir a dor, né? Melhorar a circulação. E, gente, assim, ó, foi incrível. É como tirar com a mão a dor das pernas, alivia, ajuda na circulação, desincha. Ele é incrível, ele é muito bom, tá? Eu já tive várias experiências com o Aroma Touch. Eu comecei a fazer as massagens de Aroma Touch aqui em casa. Eu fiz em algumas pessoas, em algumas amigas, quando estavam debilitadas, né? Porque fiz na minha mãe, inclusive, um dia que ela estava com muitas dores nas costas. E ele é incrível. O processo. O Aroma Touch em si já é um óleo sensacional. Agora, a massagem do Aroma Touch, aquela do kit mesmo, que tem uma sequência de aplicação dos óleos essenciais, gente, se vocês ainda não experimentaram, experimentem, porque assim, ó, é um negócio surreal que acontece. Quando você vai aplicando cada óleo na sequência, vai fazendo aqueles toques, né? Porque ele não chega a ser uma massagem, assim, você não faz força, mas você vai aplicando e vai fazendo alguns movimentos com a mão. E realmente é incrível o poder dessa massagem, desses óleos juntos, tá bom? Deixa eu passar aqui. E aí, quando a gente recebe o nosso kitzinho, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha caixinha. Aqui, ó. Quando a gente recebe esse kitzinho aqui com os 12 óleos essenciais, a gente pergunta, e agora o que eu vou fazer com cada um desses óleos, né? Para que serve cada um? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidinho sobre cada um desses óleos, né? O Brief, já falei, né, que é o óleo que nos ajuda no suporte respiratório. Todas as ites que a gente tem, né? Quem tem problema aí respiratório, usa o Brief e depois me fala. Se não dormiu melhor, se não respirou melhor, né? É impossível, eu nunca vi ninguém que tenha problemas respiratórios dizer que o Brief não funcionou. Gente, a última experiência que eu tive com o Brief foi há uma semana atrás com uma amiga que a filhinha dela também tinha o mesmo problema que a minha. E assim, ó, uma usada e uma noite bem dormida. E depois nunca mais essa pessoa, né, larga a mão, larga o Brief, né? Não, eu costumo dizer que é a segurança, né? Eu sei que hoje a minha filha não precisa mais dele para dormir, como aconteceu no início, né? Eu até nem contei hoje essa história aqui, mas eu entrei na doTERRA, eu comecei a utilizar os óleos essenciais porque a minha filha tinha problemas respiratórios. E foi o uso dos óleos essenciais que fez com que ela começasse a respirar melhor, a dormir melhor, e toda a nossa vida foi transformada, e a vida dela, né, em especial. E eu sempre tive, né, e carrego comigo o Brief na minha bolsa, porque a minha filha nunca mais precisou, nunca mais teve crises de asma, né? Mas quando eu saio na rua, sempre encontro alguém com crise respiratória, com rinite, com todas as ites, e eu sempre tenho alguém que eu posso ajudar com a gotinha do Brief, né?
Aí tem aqui, ó, nosso solzinho na garrafa, que é o laranja, que eu falei, né? Ele é maravilhoso, ajuda a energizar, deixar a gente mais alegre, mais feliz, né? Mas realmente é como se a gente, eu digo, como se a gente abrisse o sol no dia cinza, né? E ele deixa a gente realmente mais animada, deixa a gente, ele faz com que o nosso humor melhore, nosso humor muda, né? Quando a gente inala o orange. O Zengeste, que é o nosso blend digestivo, aqui, então, todos os tipos de problemas digestivos, né? Má digestão, azia, enjoos, né? Náuseas, essas coisas assim. Então, a gente pode utilizar o Zengeste. O Lemon, que é o nosso queridinho aqui para detox, né? Para desintoxicação do nosso organismo, para melhorar o funcionamento dos rins, para deixar a gente mais energizado também, deixar a casa mais limpa, um ambiente mais purificado, né? Ele tem essas propriedades purificantes aí que a gente pode botar ele no difusor, deixar o ambiente mais limpo, mais purificado. Melaleuca, que é um antibiótico natural, árvore do tea tree, ela é uma árvore que ela nasce, é uma planta que ela dá em lugares muito difíceis, assim, e o próprio fato de ela da dificuldade dela de se manter viva naquele lugar faz com que ela produza esse óleo para proteção dela, né? Proteção da planta. Então, ele é um antibiótico natural muito maravilhoso, incrível. Eu já tive várias experiências com ele, clientes também e amigas tiveram experiências incríveis com ele. Minha mãe tem ele como um queridinho. Minha mãe, tudo ela indica melaleuca para todo mundo, porque ela sabe que melaleuca faz a diferença na vida dela. Então, é muito bom. Quem tem micose de unhas, quem tem, né, fungos, né, aftas, essas coisas assim, a gente pode usar a melaleuca. Dor de ouvido, passar ao redor. Então, é assim, ó, incrível. Peppermint, já falei sobre ele, então vou pular aqui. E além da parte respiratória, a gente também pode usar ele para a parte digestiva. Basil, que é o nosso manjericão, pode ser usado para dar sabor na comida, né? Os aromáticos, aí que está um diferencial também da doTERRA, né? A doTERRA entrou com esses óleos de 5 ml como aromatizantes naturais. Então, as pessoas, elas podem, ao invés de comprar essência para aromatizar a comida, para dar sabor, elas podem utilizar um aromatizador natural, né? Que é o óleo essencial. Ele é muito mais potente que a essência. E tem um cuidado, né? Quem vai cozinhar com óleo essencial tem que usar bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo, porque senão ele toma conta do sabor da comida. E lavanda, que eu já falei antes, que é o óleo do relax, né, do descanso, aquele óleo que vai nos ajudar a acalmar a mente, que vai nos ajudar a relaxar depois de um dia cansativo, vai ajudar as crianças a relaxarem, acalmarem, dormir melhor. Né? Então, esse é um óleo que a gente precisa ter dentro da nossa casa para ter aquele... Chega de noite, botar as gotinhas de lavanda no difusor, deixar o ambiente mais, né, mais relaxado. Eu adoro esse aqui, esse blend Citrus Bliss, que ele é uma mistura de laranja, ele tem vários cítricos dentro, e ele tem um absoluto de baunilha junto no fundo, que tem um cheirinho de baunilha maravilhoso, super calmante, e ao mesmo tempo super gostoso, assim, de botar também no difusor. O Serenity, que é um blend de calmante também, ele tem lavanda, ele tem camomila romana, tem óleos calmantes. O limão, esse aqui é outro limão, né? O limão verde, o Tahiti. Tem propriedades parecidas com o lemon, só que aí ele tem mais propriedades energizantes do que o lemon, o próprio lemon. Liberium Purify, outros óleos aqui que a gente tem, outros produtos que a gente tem. O difusor maravilhoso, que eu mostrei para vocês, que ele tem ali, ó, 2 horas, 6 horas, 12 horas, e a gente pode programar ele para colocar os óleos essenciais e ficar ali durante todo esse tempo. Eu gosto muito dessa função de 12 horas, que a gente pode botar à noite, no quarto, por exemplo, e deixar ali, ele fica 5 minutos ligado, né, dispersando a névoa, com os óleos essenciais, e ele fica 5 minutos em pausa, depois ele liga de novo mais 5 minutos, então ele fica durante uma noite toda, ele fica 12 horas ligado, dispersando os óleos essenciais ali, é muito bacana. O óleo de coco, que eu falei sobre o óleo carreador antes,
E esse produto aqui que eu adoro, que é o Deep Blue Rub, ele é uma forma muito fácil de a gente usar o Deep Blue, né? O Deep Blue, ele vem no kit, no nosso kit, aquele do Brasil, mas a gente precisa, né, diluir, como eu falei. E aqui nessa versão da pomada, a gente pode utilizar ele direto na pele, já pronto para fazer a massagem, que é bem legal, bem prático de usar, inclusive com as crianças. Eu tenho um filho que joga futebol, não está jogando agora por causa da pandemia, mas ele adora jogar futebol. Está sempre quebrado, sempre machucado, e inclusive, ele tem uma pomada de Biblu na mochila dele, porque ele leva para a escola, que quando se machuca no futebol, ele já aplica a massagem lá com o Deep Blue. E aí a gente tem outros óleos aqui, outros produtos, né, que a Doterra tem. A pasta de dente sem flúor, gente, que é maravilhosa. Ela tem esse efeito clareador natural por conta dos produtos que tem, da composição natural que ela tem. São todos produtos naturais que tem dentro na composição dela. Então, ele ajuda a proteger o esmalte do dente, não tem flúor, ajuda a clarear naturalmente. Outros óleos aqui também que vem no nosso kit, que é o frankincense, o balance, o orégano, o copaíba e o tangerina. São óleos maravilhosos. O frankincense é o rei dos óleos, é um óleo que todo mundo deveria ter em casa, né? Porque quando a gente não sabe o que usar, usa frankincense, porque o frankincense ele ajuda a proteger as nossas células, né? Ele é um regenerador celular. O balance é um dos meus queridinhos, que ele é um mix, né, de óleos essenciais que traz equilíbrio para a nossa vida. O orégano é um óleo essencial maravilhoso aí, antiviral, antifúngico, antibacteriano. Gente, assim, ó, ele é incrível, mas a gente tem que ter um cuidadinho com ele, né? Ele é um óleo quente, ele precisa ser diluído e de preferência aplicado na sola dos pés, tá bom? Copaíba, que é um ótimo anti-inflamatório. Ele é o nosso ouro líquido da Amazônia, né? Ele é muito poderoso, ele potencializa os benefícios, propriedades dos outros óleos. O óleo de tangerina, que é um óleo também muito bom para energizar, para melhorar o humor, né? Para mudar aí o nosso dia aí, quando a gente está meio para baixo, a gente utilizar o tangerina também, ele tem uns efeitos parecidos com o da laranja, tá bom? E aí, vocês vão me perguntar, mas como que eu faço isso, né? Como que eu uso todos esses óleos no meu dia a dia? Então, a gente vai fazer essa perguntinha ali. Quais são minhas prioridades com relação ao meu bem-estar? O que eu quero sentir menos? E o que eu quero sentir mais? E aí, a gente vai saber o que está acontecendo hoje no meu dia a dia, e aí eu vou saber qual é o óleo essencial que eu vou precisar usar. Então, eu quero sentir menos estressada, quero me sentir menos cansada, eu quero me sentir menos, sei lá, o que mais que a gente pode sentir? Menos mal-humorada, né? Então, eu tenho óleos essenciais que eu vou poder utilizar para isso, né? E aí, eu quero me sentir mais disposta, quero respirar melhor, né? Eu quero ter equilíbrio, eu quero ter foco para estudar. Então, o que a gente vai querer? E aí, com base nessas informações, a gente vai utilizar, então, os óleos essenciais mais indicados, né, para cada um desses problemas ou dessas necessidades, tá bom? Aí, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, e se vocês quiserem ajuda, quem está começando, quem ainda não fez esse exercício aqui, né, de sentir o que eu preciso sentir menos, o que eu preciso sentir mais, faz esse exercício aí, faz a sua listinha e me chama ou chama o seu consultor, tá? Trouxe você aqui para essa classe, para que ele possa ajudar você a saber qual desses óleos, de todos esses que eu mostrei aqui, qual desses óleos que vem no kit que vocês vão poder utilizar. Porque esse kit que eu mostrei ali, olha aqui, tem mais uns benefícios dos óleos, mas vou passar aqui porque o nosso horário já está voando, né? Esse kit Brasil, ele vem 12 óleos. Por que a Doterra separou esses 12 óleos nesse kit? Porque estudos, né, e todo o tempo em que a Doterra está no mercado, ela fez um levantamento de quais são os óleos que as pessoas mais precisam, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui a nossa farmacinha, só que de óleos essenciais, então de produtos naturais. Nesses 12 óleos aqui, a gente tem
os óleos que vão nos ajudar a respirar melhor, vai ter o óleo que vai ajudar a gente a cuidar das picadas de inseto, dos machucados, né, da família, das dores. Então, a gente vai do equilíbrio, daqueles óleos mais calmantes para dormir melhor. Então, a gente tem todos esses óleos dentro dessa caixinha. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Se você ainda não sabe como usar, pede ajuda para o seu consultor, ou então me chama depois, né, no final dessa aula, ou pergunta aqui também no final, que a gente vai ajudar você a ter os melhores benefícios. E aí, por que vocês vão dizer, mas vocês querem vender uma caixa de óleos, por que eu não posso comprar só um óleo? Você pode? Na doTERRA a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode comprar só um óleo, a gente pode comprar o kit todo, mas o kit todo, a gente já tem todos os óleos que a gente vai precisar para cuidar da nossa família. Né? Então, por isso que eles montaram esse kit com todos esses óleos, porque a gente sabe que tem suporte para todas as nossas necessidades básicas da família, tá bom? E aí, por que a doTERRA não tem óleos para vender na farmácia, né? As outras empresas de óleos essenciais vendem óleos na farmácia. Por que a doTERRA não vende óleo na farmácia? Porque se você ver esses óleos essenciais na farmácia, você vai saber para que usar? Não, né? Então, você já está aqui nessa classe justamente por isso, porque você quer aprender como usar os óleos essenciais. E a gente faz esse trabalho, né? A doTERRA, ela vende através de consultores, porque nós, consultores, a gente faz esse serviço de consultoria, a gente faz essa ajuda, né, para quem está começando a utilizar os óleos essenciais. A gente vai dando, né, o passo a passo, vai ensinando como você ter o melhor proveito dos óleos essenciais, né? Porque às vezes a pessoa tem um óleo de frankincense lá em casa e não usa, não sabe como usar, ou tem um óleo de On Guard e está lá com a família resfriada, lá doente, não sabe como usar. Então, nós, como consultores, a gente faz essa ajuda, né, para os clientes. A gente faz as consultas de bem-estar, viu qual é a necessidade do cliente, e vai ajudar, então, a aplicar no seu dia a dia, né? Aqui, ó, tem Smart Sass, siciliano, tem algumas dicas aí de como utilizar os óleos essenciais no seu dia a dia, tá bom? E aí, eu tinha mostrado esse panfleto aqui para vocês, né? Tem os kits aqui, para quem quer se cadastrar, quem ainda não é cliente, não é consultor, se quiser saber mais, a gente tem os kits para fazer o cadastro. Por quê, né? Porque na doTERRA a gente tem 3 opções, né? A gente não é obrigado, primeiro que a gente não é obrigado a nada, e segundo que quando a gente tem esse conhecimento de que a gente pode trazer esse cuidado natural para dentro do nosso lar, a gente tem a opção tem 3 opções, né? A gente pode simplesmente mudar a nossa vida, começar a utilizar os óleos essenciais, ser um cliente, né? Um cliente preferencial. O que o cliente preferencial ele vai fazer? Ele vai, né, fazer um cadastro lá na doTERRA, vai comprar seus óleos com desconto de 25% e ele vai ter os benefícios de comprar óleos mais baratos e cuidar da sua família, da sua vida, né, ter mais saúde de uma forma mais natural. A gente pode ajudar a mudar a vida dos outros, né? A gente pode usar os óleos essenciais na nossa vida e também compartilhar com as outras pessoas, né? Ser um consultor de bem-estar. Então, a gente pode comprar os óleos essenciais na doTERRA, se cadastrando como um consultor e comprar com desconto, revender esses óleos essenciais e ter um lucro ali da venda do produto. E a gente vai multiplicar isso, né? Vai passar isso para outras pessoas, vai ensinar outras pessoas a usarem os óleos essenciais e ter esses benefícios na sua vida. E a gente também pode mudar o nosso futuro, que a gente pode ser um construtor, né? E a gente pode construir uma renda, não só uma renda extra, né? Você quer uma renda extra, você pode conseguir uma renda extra com a venda dos produtos, mas se você quiser construir, né, uma renda para mudar a sua vida, o seu futuro, então você pode ser um construtor, pode vir se associar à doTERRA e fazer o negócio da doTERRA. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem chamar o consultor que convidou vocês para essa classe, ou pode me chamar também, que eu explico direitinho como é que a gente faz isso, tá bom? Quero só para a gente encerrar, não vou falar sobre o programa de fidelidade aqui, a gente pode falar isso mais numa próxima aula. Vou só mostrar aqui que tem essas opções dos kits, né? Vocês já devem ter visto. Se não viram ainda, eu posso compartilhar depois também esses
essas imagens dos kits, né, de início, os kits de cadastro. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é uma coisa diferente, que é um diferencial realmente da doTERRA, tá bom? Aonde a gente muda vidas, né? Quando a gente abre um frasco desses de óleo essencial, a gente não muda só a nossa vida, mas a gente muda a vida daquelas pessoas também que estão lá, ó, no campo, né? Extraindo, cuidando das plantas, extraindo o óleo essencial e trazendo isso aqui para nós. Porque esse cuidado todo, a gente já tem muita coisa desse cuidado das plantas que já tinha praticamente se perdido, que as pessoas não estavam mais utilizando. E a doTERRA, ela está recuperando, né, muitas comunidades e ajudando muitas comunidades através do programa de Healing Hands, né, e do fornecimento de co-impacto que a doTERRA tem, que é uma parceria com os produtores para ajudar as comunidades deles, né, onde eles vivem, onde eles estão inseridos, para que eles possam ter uma vida digna e poder fazer melhor ainda seu trabalho, trazer o melhor óleo para a gente. Então, cada vez que você compra um frasco de óleo essencial da doTERRA, você está mudando a vida de alguém. Além da sua, você vai estar mudando a vida de alguém que está lá do outro lado, né, do mundo, ou do outro lado do frasco, como a gente diz, né? Está lá cuidando da terra, está lá colhendo os óleos, colhendo as plantas, né, as frutas, enfim, o que for, para extrair o óleo essencial. Então, é um trabalho que realmente muda as vidas das pessoas. E é uma parceria linda, né, Flávia? É uma parceria linda. Isso é uma das coisas que me conquistou e que me fez realmente abraçar essa causa e fazer parte desse movimento de mudar vidas, né? Porque eu sei que eu posso mudar a minha vida, eu mudei a minha vida, a vida da minha família quando eu comecei a usar os óleos essenciais, mas eu mudei mais ainda a vida da minha família depois que eu comecei a ser uma consultora, depois que eu comecei a ajudar outras pessoas, e eu posso mudar muito mais ainda, porque eu sei que cada vez que eu consumo um óleo essencial, eu estou ajudando também essas comunidades, essas pessoas carentes que precisam também desse trabalho, né? E fazem isso com tanto amor, e às vezes, assim, ó, coisas que foram passadas de geração em geração, né? Coisa de muito tempo atrás, coisa que hoje em dia ninguém ensina, né? Na faculdade. Eles sabem fazer, né? Com óleos essenciais, trazer esses melhores óleos pra gente, tá bom? Então, vou ver aqui se tem perguntas ainda no chat, se eu fui respondendo. Se alguém tem alguma dúvida e quiser abrir o microfone e falar, essa é a hora. Estamos encerrando aqui. Essa parceria do Healing Hands e do fornecimento de co-impacto, onde a doTERRA trabalha com a comunidade lá, né, abençoando mesmo a vida daquelas famílias, né, tão carentes, né, a gente não tem ideia. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente pensar que tem pessoas que ainda não têm água potável, que não tem saneamento básico, que não tem energia elétrica, às vezes, na sua casa, às vezes, que não tem cuidados básicos de saúde. Né? Então, a doTERRA, ela entra nessas comunidades, levando, né, essa parceria com os produtores, né, de ajudar eles, tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, alguém quiser abrir aí o microfone e perguntar, gente, agora é a hora. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, aqui tem esse material está todo na internet, vocês podem abrir lá, utilizarem. Esse material também ele vem junto com o kit quando você se cadastra, para que vocês possam ter esse acesso a isso, aos valores dos óleos, né? A todo conhecimento, na verdade. E se você ainda não faz parte da nossa equipe, quiser fazer parte da nossa equipe doTERRA, chama o consultor que te convidou, ou me chama, que eu vou ter maior prazer de te ensinar, né, esse mundo, essa transformação que a gente pode fazer através dos óleos essenciais. E se você quer fazer uma parceria aí com a doTERRA e ser um construtor, também você é bem-vindo, tá bom? Certo? Nenhuma pergunta mais? Qualquer coisa, chamem. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo essa noite. Obrigada por todo o apoio. E até mais, gente. Ó, um beijão. Me lembrei de uma coisa. Tá rolando um sorteio, acabei de publicar antes de começar a aula. Tá rolando um sorteio no meu Instagram. É @aguria dos olhos.
vão lá e participem. Eu vou fazer um sorteio de Páscoa, um trio de óleos, o kit introdutório, tá bom? Então, convidem os amigos de vocês para participar, o pessoal que quer conhecer sobre os óleos essenciais, chamem ele para participar do sorteio. Vai acontecer o sorteio no final de semana aí da Páscoa, tá bom? Ó, um beijo e até mais. Tchau, tchau.